Boa tarde, moçada, aqui em casa, como é recomendado. Hoje nós vamos falar sobre o Aristócles. Não me enganei, não é o Aristóteles não, é o Aristócles. Ninguém sabe quem é. Por incrível que pareça, isso é uma situação ímpar na filosofia, acho que no mundo intelectual de um modo geral. O filósofo de hoje é conhecido pelo seu apelido e não pelo nome. Se eu falar agora o Platão, parece que fica mais fácil de saber de quem se trata. Então, há uma controvérsia em alguns aspectos, há controvérsias em alguns aspectos da vida do Platão. Por exemplo, nasceu em 428 ou 427, ou talvez até nenhum desses dois anos. Não faz diferença. Morreu em 348 ou 347. O fato é que ele viveu 80 anos, isso se tem como certo. E algumas curiosidades sobre a vida dele. O camarada foi filósofo, foi botânico, matemático, zoologista, astrônomo, ou seja, polivalente. Além de ter sido poeta ainda na adolescência. Isso, se tivermos oportunidade, numa outra ocasião, podemos falar um pouco mais sobre isso. Gostava bastante de viajar, e uma dessas viagens ele foi feito escravo por Dionísio, conseguiu escapar pelas mãos de um amigo, mas deixou bastante claro, volte para Atenas e não apareça mais aqui, porque senão, se for ser feito escravo de novo, imagina o que pode acontecer. E há uma ironia na vida dele, que ele é parente de Solon, um camarada que implantou a democracia em Atenas. Qual é a ironia nisso? Foi justamente nessa democracia, esse grupo que colocou e condenou à morte o seu mestre Sócrates. Ele foi discípulo de Sócrates por 8 anos. Então, há um desencantamento do Platão com a democracia. Tanto que nesse livro que vocês acabaram de ler, pelo menos parte dele, ali na parte 8, quando ele fala das formas de governo, o Platão vai criticar a democracia, dizendo que é muita gente decidindo, e muita gente decidindo, a chance de errar se torna muito maior. Tanto que o erro crasso cometido na visão dele foi condenar à morte uma pessoa tão correta e tão boa como teria sido o seu mestre Sócrates. Ainda sobre a vida dele, há uma outra curiosidade, eu tive que dar uma coladinha aqui. Naquela época era muito comum se ter o estilo de ensino peripatético, né? O mestre ia um passo à frente dos seus discípulos e iam conversando. Então, tentando ter um lugar específico, um lugar onde houvesse uma relação mais próxima, um amigo de Platão lhe concedeu um espaço para que pudesse discutir, dialogar com os seus discípulos. Como vocês viram, as obras de Platão são feitas em forma de diálogo, porque ele dialogava para fazer uma depuração das ideias e chegar àquilo que de fato a coisa era. Esse amigo se chamava Academo, e acho que pela surpresa de todos, todo mundo já frequentou, todo mundo não, é um exagero da minha parte, mas acho que alguns já frequentaram uma academia, e é bem provável que vocês não saibam a origem da palavra, e é exatamente daí. Em homenagem ao amigo Academo, o Platão chamou aquele espaço de academia. Então quem frequenta uma academia hoje, mesmo que seja para fortalecer a parte física, a origem é essa, só que naquela época se buscava fortalecer. Lembra que o Sócrates dizia, a alma precisa de alimento, e o alimento é o conhecimento. Então era para fortalecer a alma e obviamente não o corpo. Só algumas curiosidades sobre algumas obras de Platão. Não há um consenso se todas as obras que são atribuídas a ele são de fato, mas há algumas que eu vou mencionar aqui que seguramente são tidas como dele. A Apologia de Sócrates, quando eu falei de Sócrates já fiz uma menção a ela, é o Sócrates expressando a sua defesa durante o julgamento. Então uma obra não muito longa, mas que vai mais ou menos nessa direção. Uma outra obra bastante interessante chama-se Banquete. No original seria Simpósium, mas traduzindo para o português simpósio, acho que ficaria um pouco estranho. Então resolveram dar o nome de banquete, porque naquela época era comum que as pessoas se encontrassem para debater um determinado tema, e enquanto eles discutiam, corria um banquete e se distribuía vinho, para que se pudesse liberar as ideias. Mas não podia tomar demais, porque se toma vinho demais, libera não só as ideias, imagino que outras coisas também. Então havia um dosador, um camarada que deixava a pessoa tomar na dose exata, para que pudesse se sentir mais à vontade para debater os temas que ali estava.
E o tema central dessa obra é o amor, que o Platão, no momento mais oportuno, um pouco mais adiante numa outra gravação, nós vamos falar especificamente sobre isso, mas o Platão classifica o amor em 3 categorias, e a primeira delas, segundo ele, é o amor físico, e diz ele, tem que ser a primeira mesmo, porque a primeira atração que se tem por uma pessoa é a atração física, não dá para fugir disso, mas ele diz o amor mais precário que se tem, por 2 razões, diria Platão. Primeiro, se eu gosto de uma pessoa pelo aspecto físico, o físico vai se deteriorar com o tempo. Então, se o que me move em direção a uma pessoa é a parte física, seguramente o tempo será cruel contra isso e esse amor estaria fadado à morte. Mesmo enquanto durasse a beleza, também poderia se perder. Porque é uma beleza que se repete e se cansa daquilo que se repete. Pode notar que as pessoas que gostam de alguém ou amam, se dizem amar alguém pela parte física, tem que trocar de amor, de relacionamento frequentemente, porque o que serviu ontem não serve mais hoje, precisa de uma beleza nova, de um aspecto novo. Uma terceira obra que dá para destacar é a República, né? Porque não tem o artigo, essa vocês estão já doutores nela, porque leram pelo menos uma parte, um pedaço, então daquele trecho que coube a vocês, imagino que aqueles que de fato estudaram tiveram conhecimento pelo menos razoável sobre isso. E uma outra que eu destaco é Fédon, porque, como eu havia dito naquele trecho que nós falamos sobre Sócrates, qual o cenário possível para essa obra? Aquele momento que os discípulos do Sócrates foram até a cadeia, ao presídio, tentando libertá-lo, porque em tese ele teria um navio já pronto para levar o Sócrates para longe de Atenas. E o debate, como Sócrates não aceita, eles têm um debate final sobre a morte. E o Sócrates vai tentar convencê-los que a alma é imortal e que vale a pena ser correto, porque quando a alma regressa para o seu mundo, vai colher os frutos daquilo que fez correto aqui. Então há uma suposição que se tenha mais de 30 obras atribuídas ao Platão, com algumas discussões sobre uma ou outra, mas num outro momento nós vamos falar um pouco mais principalmente sobre a questão da imortalidade da alma, mas isso não vai ser para hoje. Hoje é só um aperitivo para você sobre Platão, porque a partir do nosso próximo encontro nós vamos especificar elementos primordiais da filosofia de Platão. Até a próxima!